Um bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, estou aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Evangelista Márcio Martins e é um prazer estar falando com você mais uma vez da nossa grandiosa Palavra de Deus. E eu até estou dando um título para esse momento: direto ao ponto, sem rodeios. E nessa manhã nós vamos abordar um tema muito interessante e um tema muito veiculado nos nossos templos e nas nossas igrejas: a oração. Hoje eu quero te entregar uma chave da vitória nas tuas mãos. Quero te ensinar um dos maiores segredos dentro do Evangelho. Segredo esse que, se você souber utilizar essa arma espiritual para a sua vida, vai transformar tudo o que você tem. Vai transformar todas as coisas que você tem e que você faz, em tudo. Se você inserir essa chave espiritual na tua casa, na tua vida, as coisas vão ser diferentes. Você vai observar em tudo que você fizer as coisas de uma forma diferente. E hoje nós vamos falar sobre oração. E você começa a observar, e eu nunca tinha olhado uma coisa muito interessante, o Espírito Santo me fez a observar. E às vezes a gente vê as pessoas vitoriosas, a gente vê as pessoas serem diferentes, e nós admiramos aquelas pessoas, mas nós não queremos pagar o preço que elas pagam para estar naquela posição. Nós queremos a bênção, mas não queremos o sacrifício. Não que Deus cobra de nós alguns sacrifícios, mas permanecer em algumas posições, às vezes, é muito complicado. Precisa ter uma força de vontade, uma perseverança muito grande. E nós vamos entrar direto nesse assunto hoje, já entrando na palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17. E o apóstolo Paulo, trazendo essa carta à igreja de Tessalônica, esse verso é um verso muito pequeno e muito simples, muito direto. Ele diz assim, orai sem cessar. E aí você começa a entrar no parâmetro, e você fala, mas qual era o temor de Paulo? Por que essa preocupação? Por que ele fala, olha, não para de orar? E eu vou falar para você uma coisa bem interessante. Eu fiz um paralelo, na verdade Deus me levou a fazer esse paralelo, que nós não fazemos nada, é tudo pela misericórdia do Senhor. Deus me fez fazer um paralelo nas Escrituras entre essa passagem e a passagem no livro de Daniel, no capítulo 10. E diz assim, lá no capítulo 10, no versículo 12, diz assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vou ler esse 13 aqui, que também é muito importante. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu queria, talvez você fale, Márcio, nós estamos, tudo bem, Daniel, nós estamos falando ali de oração. Daniel se colocou na posição pelo povo.
Só quero que você entenda muito bem o contexto, o que está acontecendo ali em Daniel. Daniel, Deus começou a incomodar Daniel no espírito. E Daniel, ele começou a se perturbar no espírito. E às vezes tem momentos na nossa vida que você começa a sentir uma angústia, uma tristeza na alma. E você fica procurando uma resposta por que você está triste, por que você está chateado, por que você está passando por essa angústia. E você não encontra respostas, você até vai para os lugares, vai passear, procura fazer alguma coisa para se distrair. Eu não acordei bem. Só que você não tenta mudar aquele quadro, porque você às vezes não sabe a arma que você tem em você. E você permanece naquela mesma posição, aguardando aquele momento passar, sem tomar uma posição. Tem algumas coisas que são objetivas. Você vai tomar um café, um exemplo, e você provou o café e o café está amargo. Qual que é a sugestão? Você vai pegar o açúcar e vai adoçar aquele café na medida que você quer. Agora, quando você tem uma coisa que é subjetiva, que você não vê, e aquilo começa a te afligir, não é esperar o tempo passar para que aquela situação venha mudar. Você tem que começar a encarar, você que acredita em Deus, você que ouve a palavra de Deus, você tem que começar a encarar o mundo espiritual de uma forma real. De uma forma onde essas pessoas no mundo espiritual, onde o Espírito Santo, onde Deus, Jesus, o principado, os demônios, eles existem. E o trabalho do mal é não permitir que você receba as vitórias de Deus. E às vezes nós ficamos estagnados, parados, esperando aquela nuvem passar. E eu quero dizer para você, eu quero te dar uma arma espiritual nessa manhã. E nunca mais, desde quando você tomar posse dessa palavra e desse posicionamento, a sua vida vai ser a mesma. E Daniel, qual era o problema de Daniel naquela época? Daniel, o reino da Babilônia tinha acabado de cair. E Daniel estava junto com o povo de Israel no exílio. Que aí quem assumira o governo na época era a Pérsia. Então Daniel anterior a Daniel, Daniel foi na sequência de Jeremias. Então Daniel começou a ler os escritos de Jeremias. Aí depois você dá uma acompanhada, Jeremias 25 e Jeremias 29. Eu não sei, eu não lembro bem, eu acho que eu até fiz uma anotação. É no versículo 25:11 de Jeremias e 29:10 de Jeremias. Jeremias falando sobre as 70 semanas onde o império babilônico iria cair, que se relacionava aos 70 anos. E isso até entra num parâmetro espiritual em relação ao fim dos dias, aos escritos apocalípticos, que não é esse o foco hoje, que o nosso foco é a oração. Mas eu quero trazer você para que você comece a compreender a grandeza das coisas espirituais e aonde elas interferem na minha vida e na sua vida. O porquê de um comportamento espiritual. E eu quero trazer para você essa arma poderosa que vai transformar a tua vida. Você vai viver de glória em glória. Viver pela fé. Viver na alegria do Espírito Santo. E Daniel, ele começa
ele começa a compreender, ele começa a buscar aquela palavra. Ele começa a buscar uma resposta, porque a alma dele naquele momento, ela está afligida. Depois você lê lá no capítulo 9 de Daniel. Está afligida, ele está amargurado no coração, ele não sabe por quê. E ele começa a buscar pelo seu povo. E eu quero dar uma dica para você: quando você se sentir amargurado, quando você se sentir chateado, triste, e algo te incomodar no espírito, não titubeie em dobrar o teu joelho e buscar o Deus Altíssimo. Não titubeie o teu coração de entrar na presença de Deus em jejum e oração. Porque essa é a maior arma de Deus para a sua vida, na atualidade e nos tempos antigos também. Que Deus, ele, já falei isso, Deus é imutável, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser no amanhã. Mas eu quero trazer para você o que aconteceu, qual foi o comportamento de Daniel. E aqui, olha, eu vou até ler para você, ó. E diz assim, ó, lá no versículo nós já lemos, eu vou ler de novo, ó. E me disse, Daniel, no versículo 11 do Daniel 10, e me disse, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer, e levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Só que eu quero que você preste atenção numa coisa. Daniel, ele era um dos mais sábios naquele período. Ele foi consagrado porque ele recebeu a visão direta dos céus. E aqui, o anjo Gabriel, vem no socorro de Daniel. Vem no socorro de Daniel. Desde quando ele começou a aplicar o coração dele a se entregar na presença de Deus, os anjos de Deus se mobilizaram a favor de Daniel. E eu quero trazer você nessa manhã para você refletir sobre o que é o mundo espiritual em volta de nós. Logo na sequência, você vai ouvir aqui na palavra, você vai ver aqui na palavra, que fala assim, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei lá com os reis da Pérsia. Só para você entender quem é essa pessoa que está falando com Daniel. O anjo Gabriel veio trazer a bênção para Daniel. Só que um dos principados, um demônio, um espírito caído, um anjo caído, veio e se pôs no meio da bênção que Daniel receberia. Ele impediu que Daniel estava impedindo que Daniel fosse abençoado. E eu quero te alertar nessa manhã sobre esse mecanismo espiritual, a oração. Se você não lembra bem, eu vou lembrar para você em Efésios 6,12, que diz assim, nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades e os espíritos das regiões celestes. Só para você entender, principado, foi esse principado que veio impedir que Daniel recebesse essa vitória. E eu quero alertar, vou falar para você esse alertar o tempo todo, para você pegar esse mecanismo de bênção para a sua vida que vai transformar a tua casa.
para você entender a grandeza do mundo espiritual, que o diabo não brinca, mas Deus também não. Só que ele quer que você tome posse dessas armas espirituais, para que você seja grande no reino de Deus também. E Daniel tomou essa posição, e olha, Daniel ele tomou 3 atitudes. A primeira atitude, ele buscou compreender qual era o problema daquele dia. Ele, na angústia, ele não ficou estagnado, tentando esperar aquele vento passar. Ele foi buscar compreender por que veio aquela angústia para ele. E ele buscou em espírito aquela mudança. O segundo comportamento de Daniel, ele se humilhou perante Deus. Ele se humilhou, ele colocou a cara no pó. É a hora que você dobra o seu joelho e clama ao Deus Altíssimo e fala: Senhor, eu não tenho mais possibilidade. Eu não consigo mais resolver essa situação. Muito me angustia a minha alma nesse momento. E é a hora que você tem que se rasgar na presença de Deus e não aceitar algumas situações. E é a hora que esse mecanismo espiritual, ele vai começar a mover através da tua vida. E ele completa aqui, ó. Perante Deus, são ouvidos, ó, desde quando você compreendeu a humilhar, perante Deus, são ouvidas as tuas palavras. Para quem que você está se prostrando? Você quer resolver o problema com quem? Não adianta, às vezes, você entrar num contexto com uma pessoa, ou com alguém, ou com algum assunto, sem você estar preparado para resolver aqueles assuntos. Os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, antes de tomar uma posição de procurar alguém, de falar alguém para tentar resolver aquele problema, eles antes entravam em oração para se preparar para poder falar com o rei ou para poder falar com alguém. Eu posso dar até uma citação para você, a história de Esther. Antes dela falar com o rei Assuero, ela orou para entrar na presença dele, para que antes de uma ação natural, a ação espiritual entrasse na frente. Então eu quero deixar para você o que esses homens e essas mulheres de Deus fizeram, coisas que deram certo. E vai dar certo para você também. A coisa para você hoje está difícil, é que você está buscando a resposta no homem. Você está buscando a resposta nas pessoas. E essa resposta você só vai obter em Deus. Somente em Deus. Em Mateus 17, dos versos 14 em diante, Jesus ele se depara com uma situação. Jesus se depara com um problema. Jesus está passando por um lugar e um homem vai e aborda Jesus e fala: Jesus, me ajuda. Eu estou com um menino que ele vai e se joga no fogo, ele fica se debatendo, eu não sei o que eu faço. Algumas escrituras, algumas traduções falam que o menino era epilético. Em outras traduções falam que o menino era lunático. Mas independente, era um problema grave e não era um problema de ordem natural. Eu não sei se você crê que às vezes as pessoas são possessas. Isso acontece. E às vezes a possessão, ela é sensível. Você não percebe que algo está em você. E eu quero dizer para você que você mesmo, debaixo da graça de Deus, se você começar a buscar a Deus, a maior porção dentro de você vai prevalecer.
Você mesmo vai colocar para fora esses espíritos que estão até dentro de você. Quando você se posicionar a orar e a buscar o Deus Altíssimo. E conta a Escritura Sagrada que Jesus vai e liberta aquele menino. Só que os discípulos entram em questão com ele, o porquê que estava acontecendo aquilo. E Jesus dá uma dica para eles. Ele fala, certas castas de demônios só saem em jejum e oração. E aí nós voltamos a todos os grandes homens de Deus e as mulheres de Deus que se posicionaram, eles estavam debaixo da graça. Jejum e oração não é sacrifício. Jejum e oração é busca de poder. Quer realizar grandes coisas? Busca o poder do céu. Busca o poder do Altíssimo. Jesus, logo quando ele morre e ele ressuscita, ele reaparece para os 12. E quando ele reaparece para os 12, ele dá uma dica. Eles estão em Jerusalém e Jesus dá uma dica para eles. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque Jesus já sabia que não seria brincadeira para os discípulos. E você acha que o inimigo ia dar moleza para você? Ou para mim? Ou você acha que a nossa vida é brincadeira? Nós pagamos preço todo dia pelo Evangelho. E você, homem de Deus, mulher de Deus que está me ouvindo nessa manhã, não desista. Retome as orações, retome o jejum. E Deus vai te exaltar, Deus vai mudar o quadro da tua história. Porque Deus te chamou para uma grande obra, não foi para brincadeira, não. E eu quero dizer para você a conclusão da palavra. Diz assim, olha, vamos voltar lá no versículo 12 de Daniel. Então disse, não temas, Daniel. Esse não temas serve para você. Não temas. Se você está orando, você está na posição, não temas. E Deus está falando para você aqui nessa manhã. Desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a orar, a se humilhar, a compreender, foram ouvidas as tuas palavras. Deus, ele não é um Deus restrito a Daniel, não. O Espírito de Deus, ele foi espalhado para toda a carne. Recebe a maior porção de quem vai buscar, de quem quer receber desse Deus. E eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã. Duas maiores armas que o cristão tem: oração, jejum. Busque a Deus. Um jejum, você não precisa fazer um jejum de 40 dias e 40 noites, como fez Jesus, que talvez nós não suportaríamos isso. Ele era o Deus Altíssimo. Mas você consegue separar 1 hora para Deus. Vou tomar café, você ia tomar café às 8, vou tomar café às 9, vou separar essa 1 hora para o meu Deus. Olha, hoje eu não vou comer isso, eu vou fazer esse reverência. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E você vai ver a grande obra que Deus vai fazer na tua vida com essa arma espiritual. Queria agradecer por você estar acompanhando as minhas mensagens. Espero que Deus esteja te alcançando e use essa arma, que Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Deus abençoe. Mas antes eu queria encerrar com uma oração. Curva sua cabeça aí, no lugar onde você está, e vamos orar. Porque se o termo é oração, temos que terminar com oração.
Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te glorificar nessa manhã, Senhor. Quero te glorificar por essa palavra, quero te glorificar pela tua presença. Quero te glorificar, Espírito Santo, pela tua alegria na minha alma. Quero te glorificar por essa palavra grandiosa, Pai, porque eu não teria condição mínima de preparar uma coisa tão grandiosa, Senhor. E eu quero te exaltar, te glorificar e pedir a ti, Senhor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra nessa manhã. Envia os teus anjos, Pai, para tirar todo o bloqueio espiritual, toda a hoste maligna que esteja atrapalhando a vitória e as bênçãos dos teus filhos nessa manhã. E eu quero te glorificar, te exaltar, Senhor, porque o Senhor é grande e maravilhoso. Continua conosco e abençoa cada um de nós, Pai. E é o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e aleluia. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima aí. E vamos em frente. Deus abençoe. Graça e paz.